bem-vindo, amém? Nós estamos começando mais um culto para a honra e glória do Senhor. Você se alegra com isso? Vamos celebrar o nome do Senhor nessa manhã. Tua alegria
pode erguer as suas mãos santas ao Senhor. Vamos adorá-lo nesse momento. Lembrar o quão fiel Ele é. Lembrar que Ele permanece conosco em meio às nossas batalhas. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 E caio recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale,
Aleluia. Graça e paz, irmãos. Está todo mundo bem? Aleluia. Que manhã abençoada. Amém. Levanta suas mãos santas. Vamos orar um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã em tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, pela honra, Senhor, de podermos estar aqui. Desfrutar, Senhor, de tudo que o Senhor fará nessa manhã, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito, Pai. Obrigada pelos seus planos que são perfeitos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, Senhor, nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque nós podemos te adorar livremente, Senhor. Entregar a nossa melhor adoração a ti, Pai. Aleluia, muito obrigada, Senhor, pelo casal pastoral, por cada pastor e cada líder, Senhor, que se dispõe, Senhor, a estar aqui na tua obra, entregando o seu melhor para ti, Pai, fazendo tudo com excelência para a tua casa, Senhor. Aleluia, aleluia, que honra nossa podemos estar aqui nessa manhã, desfrutando dessa presença. Aleluia. Esse nome aqui que vocês estão vendo não é só decoração, amém? Isso é uma ordenança para todo aquele que disse sim a Cristo. É uma ordenança para todo aquele que decidiu seguir a esse Cristo. Nós recebemos uma ordem de ir pregar o Evangelho. Isso não é para pessoas escolhidas. Todos nós temos essa ordenança. Amém? Aleluia. Se prepara porque o culto de hoje vai ser poderoso. Amém? Aleluia. Eu vou dar alguns avisos aqui. Aleluia. Nós temos o nosso envelope da expansão. Amém? Tem os envelopes aí atrás da cadeira de vocês. Eles são separados para dízimos e ofertas. Louvor, obrigada. São separados para dízimos e ofertas. Esse aqui, ele é uma oferta separada que vai ser voltada para expansão da igreja, para reforma, para coisas que a igreja vai precisar. Aí, você usa esse aqui, amém? Para fazer essa oferta especial. Dia 10 de março, vai ter grupo de conexão, amém? Você se alegra com isso? Aleluia, nós temos crescido cada dia mais nos grupos de conexão. São grupos que acontecem fora da igreja, grupos onde as pessoas se reúnem, pessoas abrem as suas casas e nós nos reunimos nas casas para adorar o Senhor, para prestar o nosso culto a Ele e, claro, para ter um momento de comunhão, gerar conexão fora da igreja, amém? A igreja ela não está localizada apenas dentro de 4 paredes, nós estamos fora também. Cadê os jovens da igreja? Aleluia! Dia 14 de março, tá aí pertinho já, né? Vai ter culto jovem, culto Friday Night, amém? Aleluia, os jovens da nossa região, de toda a região. Se você não percebeu, você precisa estar mais sensível espiritualmente. Tem acontecido um grande avivamento na nossa cidade e em toda a região. Os jovens, eles estão cada vez mais sedentos por Cristo. E se você não for jovem, você pode ser essa pessoa que vai influenciar. Tem muitas más influências no mundo afora, mas nesse mundo afora você pode ser a boa influência que vai apresentar esse jovem para Cristo. Amém? Vai ser poderoso, irmãos. Para você que deseja servir na nossa igreja, as inscrições para o discipulado, elas estão abertas. Se você tem interesse em estar aqui, fazer parte da nossa equipe, servir junto conosco, você procura a nossa irmã Viviane, amém? Dá o seu nome a ela e aí você fará a sua inscrição para o discipulado, para você poder servir aqui com a gente. Agora em março, a sua igreja está completando 11 anos de idade, amém? Você se alegra com isso? Aleluia! E como nós somos pessoas muito prósperas, quando alguém que faz aniversário, a gente vai honrar a vida, né, dessa pessoa. E não seria diferente com a nossa igreja. A gente está com um envelope especial para o aniversário da igreja. Você pega esse envelope, faz a sua oração, o valor que surgir no seu coração, você vai lá e oferta. Pega esse envelope como fé mesmo,
o pastor ensinou isso em um dos aniversários. Você pega esse envelope, leva para casa e vai gerando fé até esse recurso chegar, amém? Estipula um valor no seu coração e vai gerando fé que ele vai chegar. E no dia do aniversário você vai estar com ele para ofertar e honrar a nossa igreja, amém? Honrar a sua igreja. Verbo Shopping está funcionando. Terminando o culto, você dá uma passadinha lá. É muito importante a gente edificar o nosso espírito para que a gente se mantenha forte e firme, amém? Isso a gente faz nos alimentando da palavra, mas os livros eles nos auxiliam também. Eles dão uma outra visão, ampliam, né? Nossa visão. E os livros que estão aí no Verbo Shopping, eles são muito bons, são muito edificantes. Hoje à noite, às 7 horas, nós teremos o nosso culto, amém? Você celebra isso? Aproveite e já comece a convidar as pessoas que você conhece, pessoas que estão próximas a você, para receber do culto de hoje à noite, amém? Vai ser uma grande bênção. Eu, no seu lugar, já estaria gerando expectativa. Esse foi o nosso aviso. Você pode se colocar de pé. Nós vamos adorar mais um pouco ao Senhor, amém? Haja o que
de novo. Eu creio. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Quem já experimentou da bondade de Deus já? Aleluia. Por que você acha que Ele não vai prover de novo? Se Ele já fez uma vez, o que impede Ele fazer de novo? Se Ele já fez uma vez, o que impede Ele fazer de novo? Aleluia. Precisamos, irmãos, descansar no Senhor. Precisamos, irmãos, descansar nele, entregar a Ele. Não é você, meu irmão, entenda, não é você. É porque Ele é bom, é porque Ele é provedor, é porque Ele é bom, é porque Ele é provedor. Ele vai prover de novo. Dá uma carreira aqui. Ele já fez, pastor. Ele já fez. Precisamos entender quem nós somos em Deus. Precisamos nos alegrar, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que faz todas as coisas acontecer. Aquilo que já foi faltoso para você em outras épocas, Ele te supriu. A estação muda, os ventos sopram, mas a palavra fala que é aquele que estabeleceu a sua casa na rocha, ventos não irão derrubar, tempestades não irão derrubar. A sua fé não será abalada, mas a permanência nela, a permanência nela vai te fazer provar de novo da bondade dEle, do zelo e do cuidado do Senhor por você. Bora? Só para quando der o comando.
pode olhar, você pode fechar os olhos um pouco. Só uma instrução do Espírito aqui. Queria que você desse uma voltinha, uma volta no que Jesus já fez por você. Só. Lembra só onde você estava. Vou te colocar aqui uma data, um tempo. Vê onde você estava 8 anos atrás. 8. Quem era você? Como é que estavam as tuas coisas? Aí você pegou e se entregou ao Senhor, cumpriu o ID dele, e o Senhor disse: filho, é isso aqui, toma. Filha, é isso aqui. Ei, vou restaurar teu casamento aqui, ó. Vou restaurar tuas finanças aqui, ó. Vou restaurar os teus relacionamentos com o Senhor aqui, ó. E o diabo, ele é mentiroso. E ele começa a levantar situações, mas talvez ele esqueceu que o dono do ouro e da prata é teu Pai. Talvez ele quis te enganar nesse sentido que vai haver falta, vai faltar alguma coisa. Diga: Ele é meu Pai. Diga: Ele é meu Pai. Naquilo que Ele já supriu, Ele vai suprir de novo. Naquilo que era escassez na minha vida, Ele suprirá novamente. Alinha teu coração a isso. Para de olhar para o problema. Miga teus olhos para a fonte. Talvez se você esquecer sua torneira ligada e você só pensar na caixa d'água que está em cima da sua casa, você vai pensar: eita, chegar em casa não vai ter água. Sendo que o nosso Pai, a fonte dele é inesgotável. Aí você pode tirar os olhos da caixa d'água e colocar seus olhos no mar. Um exemplo. Ele é muito maior. É só para te dar um exemplo. Vai faltar água na tua casa? Vai faltar água? Não vai. Não é pelo que nós vemos, irmãos. É para onde a gente está olhando. Tira teus olhos do problema e coloca teus olhos na fonte. Amém? Aí você abre a mão e glorifica ao Senhor. Irás prover de novo, Pai. Já fizesse uma vez, já fizesse 2 vezes, já fizesse várias vezes. Eu não tenho dúvida que irás prover de novo. Amém. Oh, aleluia. Grupo de louvor, muito obrigado. Vocês são top demais. Eu não sei o que eu faria sem vocês hoje de manhã. Poderia até cantar. O que vocês querem que eu cante? Ué, que é isso, irmão? Eu estava mandando uns áudios para a Rafinha esses dias cantando. Aí ele me incentivou bastante a tocar a bateria. Amém, graças a Deus, né? Pela unção que opera no irmão. Para a gente não mudar os focos. Nem a vontade do Senhor, né? Nem a missão que Ele nos confiou. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre missões. A igreja está tão bonita, organizada. Nós vamos melhorar mais. Mas estamos bem, irmãos. Né? Quando
Opa, deixa eu fazer uma menção aqui. Tem um casal ali atrás, amigo nosso. Tiago, meu irmão, muito obrigado por você ter vindo. Amém. É uma grande surpresa ter você aqui. Amém. Obrigadão. Que bom que você veio. Amém. Eu quero trazer menção o que a gente começou há alguns anos atrás por conta de um comando. Né? Recebemos um comando da parte do pastor Carlos Júnior para começarmos algo aqui em Surubim. E naquele dia foi nos confiada uma missão. Diga, foi confiada uma missão, a qual temos os nossos pastores hoje como supervisão. Amém? Essa visão está dada a eles. Amém? E eles expandem nossos olhos naquilo que nós devemos fazer. Né? Uma missão dada por Deus a um grande homem de Deus, né? Ele tem a missão de cumpri-la. Né? E engraçado que a palavra missão ou missões não está na Bíblia. Sabia disso? Tá não. Eu dei uma pesquisada, eu procurei até no Google. Não tem a palavra missões. Mas tem o porquê fazer missões. Amém? E nós temos como exemplo, né, Jesus Cristo, nosso primeiro missionário. Né, e eu queria abrir com vocês em algumas coisas para a gente basear naquilo que a gente vai falar. E já já a gente dá um pulo. Qualquer coisa eu pulo em cima de você, para você pegar. Eu estou mais magro. Eu eliminei 10 quilos, já pensou? Por conta de um comando da irmã Adriana. A recepção que ela me deu: se você está muito gordo, precisa emagrecer. Eu recebi uma missão. E eu estou firme, irmão. Estou cumprindo ela. E às vezes eu como uma pizza assim, outra ali, mas nada fora. Porque eu comeria uma pizza inteira sozinho, tranquilamente, irmão. Mas eu tenho uma missão: eliminar alguns quilos para eu poder levar a mensagem. Amém? Porque defunto não prega. Já viu isso? Que defunto não prega? Prega não, irmão. Duvida. Não pode nem duvidar, né? Não. Mas eu tenho certeza que ele não prega. Foi para a glória. Amém. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas 19. Lucas bacana. Cadê ele? Ali. Mas não é ele, é aqui. Amém. Vamos lá. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Aí eu fico imaginando, vou parafrasear assim, vou criar uma historinha. Está Deus, Jesus, Espírito Santo lá na glória, né? Aquela majestade toda, que eu fico tentando imaginar e ainda não consigo. Aí Deus disse: rapaz, tem uma galera lá embaixo que eu estou amando elas, que eu a amo, né? E eu preciso que você vá lá cumprir uns princípios. Porque Deus trabalha com princípios, amém? Por isso que quando nós quebramos alguns princípios, né, temos algumas percas, né, temos alguns danos. Mas Deus trabalha por princípios. E aí, ele conversando lá com Jesus, isso é uma ideia minha, na minha mente, né? Entenda. Ele disse: vai lá, que tem uma turma lá que você vai salvar. E essa turma sou eu e você. Né? E Jesus, atendendo, como um bom filho que é, atendendo o pedido do Pai, ele veio, o nosso Redentor veio, fez o que era para fazer e ainda te deu exemplo para você continuar fazendo. Amém? Então, o primeiro missionário, quando você entende que você tem uma missão, você está se igualando ou se comparando com o que Jesus fez. Amém? Você vai ser Jesus na terra para outras pessoas. Amém? Isso é uma ordenança dele. Amém? Amém? Então, a gente entendendo isso, que nosso Senhor é o primeiro missionário, amém? E veio para nos instruir a fazer. Ele nos deu algumas ordenanças, né? E eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos capítulo 10, a partir do verso 8. Romanos 10, 8. E aí a gente vai começar a construir algo, e seja lá o que Deus quiser. Amém?
Vamos lá. Porém, que se diz? A palavra está perto de mim, de ti, na tua boca e no teu. Vamos lá. Isto é a palavra da fé que... Eu queria que você falasse. Isto é a palavra da fé que... Vamos lá, vamos continuar. 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás... Próximo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Próximo. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Aqui nos traz uma lição grande. Primeiro, que para você ter sido alcançado um dia, né, alguém teve que falar para você de Jesus, do amor de Deus, né? E a ordem que o Senhor nos dá é da multiplicação. Amém? Quando você recebe o Senhor e Salvador na sua vida, o Espírito Santo vem morar dentro de você. A partir desse momento ele te capacita ao ministério da reconciliação. Ou seja, não tem ninguém, um só cristão na vida que não consiga falar de Jesus. E eu quero que você entenda que nós estamos numa igreja missionária, estamos numa supervisão de missionários, estamos em um ministério missionário, amém? Em 2009 o apóstolo Bundy recebeu uma instrução da parte do Senhor, depois que ganhou todo o Brasil, em todo lugar tinha uma igreja Verbo da Vida, em todo estado, e daí em diante eles, pronto, agora o Verbo da Vida vai para as nações, amém? Estamos povoando a terra, amém? E às vezes, meu irmão, a gente fica escasso, né, dentro das quatro paredes aqui, pensando que a nossa função ou o nosso objetivo já foi alcançado, que é fazer um bom culto e servir ao Senhor aqui dentro e parar por aí. Eu vim te dizer nessa manhã que não, que esse ID aqui não é só para mim que estou aqui em cima, esse ID é para você também, amém? E muitas vezes a gente pensa que missões ou evangelismo, né, é só para os irmãos que são desenrolados. E de fato tem uns irmãos desenrolados. Ontem a gente viu uns irmãos tocando fogo lá, irmão, no sopão que nós fizemos, né? E tem uns que é mais enrolado que o outro mesmo. Mas tinha uma galera lá que estava abraçando. Tinha uma galera lá que estava abrindo marmita. Tinha uma galera lá que estava tirando foto. Tinha uma galera lá que estava tocando, cantando, né? Tinha uma galera lá que estava botando um som. Tinha uma turma trabalhando. E todos estavam evangelizando. Todos estavam debaixo de uma missão dada pelo nosso pastor. Amém? Para quê? Para ganhar vidas, para ganhar almas, né? Amém? Isso é o ministério da reconciliação. Você às vezes pensa que não é capacitado ou não é tão desenrolado para chegar numa pessoa ou ficar tímida, né? Eu quero te dar até um testemunho. Você acredita que a ousadia de um irmão ontem livrou uma jovem, posso dizer uma jovem criança de um império das trevas, de tráfico, de drogas? Inclusive ele estava trabalhando na hora. E sabe quem foi esse irmão? Foi o irmão Aguinaldo.
Você já viu o irmão Aguinato falando? Sem ser pastor Jair. Pastor Jair já viu. Sem ser ele. Você já viu o irmão Aguinaldo falando? Mas a ousadia que aquele homem teve ontem. Rapaz. Aí graças a Deus pela vida do pastor Gel, que pegou no ar. Felipe, bora lá. Porque ele foi, irmão. Falou de algum jeito lá. Se comunicou com o irmão lá, com os irmãos, com o futuro irmão, que agora é irmão. E aí a gente foi, levou a palavra para ele. O pastor já teve um direcionamento. Rapaz, tem um aqui que quer sair dessa vida. Eu disse, mais ousado que irmão Aguinaldo foi pastor Gel, né? Eu disse, que bicho ousado de torar. Mas eu vou ficar aqui, né, para ver, né, o resultado. Ah, estou aqui mesmo. E aí a gente orou por eles e tal. E pastor Gel de novo repetiu a mesma frase. E ele levantou a mão e disse, sou eu. Eu quero sair. E o único jeito, irmão, de sair numa situação dessa é Jesus. Tem outro jeito não, tem? Tem, pastor Jair? Tem não. E eu fico pensando, como uma pessoa que nem fala, mas ousado no espírito, chega em um grupo de traficantes, em atuação, que eles não estavam jogando bola de gude não, eles estavam atuando. Levou uma sopa e um alívio. Aí você quer dizer para mim que você não sabe, não pode dizer nem Jesus te ama? Está repreendido, irmão. Você pode, você é capaz. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém? Se levante por dentro, irmão. Missões, eu quero distinguir missões de evangelismo também. Amém? Deixa eu só te explicar algo aqui que é importante. Missões é algo transcultural ou uma missão dada por Deus para uma determinada região, para uma implantação da igreja, amém? Para o crescimento da obra de Cristo. Que outras missões vão surgir de lá, amém? Aconteceu aqui conosco, amém? Estamos debaixo de uma missão, de uma ordenança, amém? Vamos multiplicar, amém? Quando a gente multiplicar, a gente vai multiplicar de novo. Olha que bênção, amém? E às vezes a gente está aqui dentro, né? E não sabe você que daqui vai sair pastores, vai sair evangelistas que vão para outras cidades, vai sair missionários que vão para outras nações. Para quê? Para continuar a mesma coisa que a gente começou aqui, que nós começamos aqui. Amém? Você está entendendo? Temos no coração do nosso pastor abrirmos 15 igrejas. Eu acho que isso vai aumentar. Mas a visão é para 15 igrejas agora. Amém? Vamos fortalecer a nossa igreja, a nossa casa. Amém? Mas vamos multiplicar. E aqui tem 15 pastores. Eu só conheço 3. Por enquanto. E você acha que esses homens de Deus vão vir de onde? Deixa eu bater o pé aqui. Vocês estão vendo eu batendo o pé? Tá não, né? Deixa eu ir para ali. Aqui. Olha agora. Você acha que vai vir de onde? É daqui, irmão. É você, irmão. É você. Moabe. O último que eu vi na mesa de som virou um pastorzão, viu? Aleluia! Se prepara, meu irmão. Se prepara que Jesus vai te pegar. Digo nada a tu, eu fico lambendo uma rapadura, irmão, para entregar essas mensagens de Jesus. E sabe, meu irmão, que nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Nós temos uma baita escola, que se chama Rema. Diga Rema. O Rema ano que vem está aqui, preparando você para um campo missionário. E sabe que esse campo missionário pode ser Santa Maria, pode ser Vertente do Lério, pode ser Frei Miguelinho, pode ser João Alfredo, Umari, Surubim de novo. Porque ontem eu já recebi um comandozinho aqui, eu peguei por informações que vai ter um bocado de ponto de pregação aqui dentro, irmão. E como é que começa, irmão? Diga por mim. Não, você não quer não começar não. Por mim.
por uma disposição do coração de atender um chamado de um grande homem de Deus, né? Um chamado de Deus, mas de um comando de um grande pastor, amém? Uma pessoa que vela pela sua vida, né? Que não tem esse púlpito aqui como precioso. Esse púlpito aqui, eu garanto que não é dele não, e ele tem um temor no coração disso, né? Por isso que ele botou eu aqui de manhã. Meu Deus, para te dizer que não é só ele que vai subir aqui não, é você também. Mas que é púlpito melhor do que as ruas, irmão? Do que hospital? Aleluia. Do que tua própria casa? Sabe que o comando foi para a Judéia, Samaria e até quê? Até a gente aqui. Sabe que o comando é para Surubim, para João Alfredo, para Santa Maria, aleluia, para Vertentes, Vertente do Lério. Meu irmão, e o Senhor precisa te achar no lugar de fidelidade. Amém? Vai ter jovens aqui e vai para outras nações. Eu tenho algumas, vou falar agora para pais. Quem é pai e mãe aqui? Pode se manifestar aí, boa. E eu recebi algumas notícias, eu acho que já tem uns 4, 5, não. Tem uns 12 anos, mais ou menos, que eu recebi uma notícia sobre Luiz. Cadê Luiz? Cadê Luiz? Ali. Né? Que Luiz tem um chamado pastoral, mas que Luiz também tem um chamado para as nações. Eu vou criar meu filho para mim, botar ele dentro de uma caixinha, eu vou preparar ele, irmão. Porque se o comando, se a profecia foi dada a mim para ele, é porque eu tenho autoridade sobre ele. Eu vou preparar ele, eu vou preparar Maria Luísa para aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Às vezes papai é mais duro em algumas situações, né? Em educação. Mamãe às vezes pega firme também, mas é preparando, irmão. Sabe que tem situações que o Senhor pega, ajusta aqui, ajusta ali. Parece que está, quando ele vê que você não está aguentando, só vem, sobe aí um pouquinho, vou te colocar um degrau a mais. E é assim que eu entendo que eu devo criar meus filhos. Tem situações que eu até poderia deixar eles fazer, mas para eles entender que tem um sim e tem um não, amém? Que tem que respeitar um comando, que tem que respeitar homens e mulheres de Deus para uma nova obra, para uma nova estação, amém? Eu digo não e eu também digo sim, amém? Às vezes eu puxo um pouco em Luiz por ser mais velho, né? Para ser exemplo para a irmã, né? Mas também eu puxo ela para ser alívio para ele também, amém? Porque nós precisamos, irmãos, entender as estações de cada um, amém? Hoje, no início desse ano, eu já dei alguns livros, dei um comando de um livro, dei um comando de alguns livros da Bíblia para Luiz ler, ele já leu tudinho. Meu irmão, o que é isso? É preparação para o ID mesmo. Eu não quero ele dentro da minha casa. Na hora do já, ele vai partir em retirada. Amém? Espero que casado, mas se não tiver casado, num caminho do propósito, ele vai casar e bem. Porque é isso que nós declaramos. Meu irmão, eu investi noites e noites acordado com os dois. A gente orando, gastava tempo, investia tempo, orando por Luiz e Luísa, para criar para mim. Está repreendido, irmão. Dentro da minha casa só vai ter eu e minha esposa. E vocês quando for lá comer comigo. Amém? Não se apega com teus filhos, não. Amém? Cria ele para o ID. Né? É melhor você criar ele para o ID do que o mundo criar ele para outra coisa. Está repreendido em nome de Jesus. Está expulso. Diga, está expulso. Amém? Crie seus filhos para o propósito no Senhor. Quando há 12 anos atrás a gente recebeu o comando, eu já comecei a alimentar isso porque mamãe é mais apegada, né? Mamãe tem aquela proteção de mãe, aquele carinho todo, aquele chamego, mas é muito mais fácil para ela hoje entender isso, né, do que no começo, quando ele era ainda um bebezinho cheio de promessa. Mas aí não foi eu que orei?
Não foi você que orou? Luiz, a gente não entendia. Luiz era muito ruim de dormir. E aí Priscila muitas vezes exausta, né? Eu ia pegar ele, era meu tempo de investir em oração. E as madrugadas era a gente com ele num colo e tá, palavra, tá, profecia, tá. Aí a gente vê nossos filhos crescendo dentro da casa do Senhor, cheio de atividades, né? Luiz hoje está no louvor, está na mídia, está num som, sendo treinado pelo irmão Moab. Daqui uns dias Moab está treinando Isaac também nisso, né? Aí vai ter que ter alguém ali na mesa, não vai não? E a turma fala comigo: eu posso pegar a Luiz para isso? Pegue. Meu irmão, ele vai ter que ser treinado em tudo, porque o ID dele está chegando, né? Estou amadurecendo o meu filho, né? A mesma coisa é o Senhor com você, que já está madurozinho. Ou está maduro, inchado, pronto, você está inchado. Não é igual um baiacu não, viu? É inchado assim, a ponto de ficar pronto. Amém? É feito uma manga. Tem gente que vai na inchada mesmo, né? Tem gente que vai até na verde, irmão. Mas a manga docinha é muito melhor, não é? Alguns não concordam não, mas é. Porque ter que comer com sal faz mal, viu? Aí você rompe a lei natural, quebra o princípio. Aí, estou com dor de cabeça, minha pressão está alta. Claro, quer comer manga com sal? Não esperou nem a bichinha ficar doce. Então te liga aí para não quebrar e romper princípios nisso. Amém? Então prepara você, porque haverá poder. Haverá poder. Grupo de louvor, já está ativando umas coisas aqui. Haverá poder. Tu já pensou, irmão, tu ousado no Senhor, debaixo de um comando, colocar a mão na cabeça de pessoas e as pessoas ser curadas, ser liberta da depressão, do laço do passarinheiro? Já pensou tu levar uma mordida de uma cobra e não sentir nadinha? Que é isso, irmão? Debaixo da vontade do Senhor, protegido, abastecido, onde a escassez não vai falar mais alto do que o poder. Digo, poder. Vocês podem cantar a mesma canção, tá? Queria que você ficasse em pé. Eu quero que você identifique no seu espírito agora: Senhor, qual é a missão que o Senhor tem me confiado? Eu vou te orientar na primeira missão. E daí diante você vai. A primeira missão é estar debaixo da visão estabelecida para essa igreja. Porque, irmão, evangelismo por si só não é missão. E missões sem evangelismo também não funciona. Alguém tem um comando, mas esse comando precisa do movimento. Diga evangelismo. E há uns anos atrás, há 11 anos não, mas pode dizer há 12 anos atrás, começamos esse movimento na cidade de Surubim, que te alcançou, porque estávamos debaixo de uma visão. A nossa ideia, né, a princípio era começar as reuniões em Santa Maria do Cambucá. Mas por conta de um comando de um homem de Deus, ele disse: para Santa Maria eu não tenho nenhuma visão agora não tenho nenhum comando não, mas para Surubim eu tenho. Aí o pastor Fabiano
Então a gente vai para Surubim. E por conta de obedecer um comando de um grande homem de Deus, nunca faltou uma casa para nós pregarmos. Nunca tivemos diretor nenhum negando espaço em escola para a gente prestar um culto ao Senhor. Quando você está debaixo de uma obediência, de um comando do Senhor, de um comando de um grande homem de Deus, e eu posso te garantir que o pastor Fabiano e a Adriana são grandes no Senhor. Perfeito? Não. Mas eles carregam uma unção, irmãos. Se você triscar em honra, você vai pegar. E daqui vai sair pessoas que vão tocar nações, mas pessoas que vão tocar a nossa cidade e as cidades circunvizinhas. Irmão, esteja com o coração disponível. Viu, Clebinho? Viu, irmã Bel? Aquilo é só um treinamento para o que o Senhor vai fazer na família de vocês. Eu tenho falado com o pastor Gel, falei até, acho que ontem, na casa dele, nós tivemos a oportunidade de estar lá. E eu estou aqui e voltaria porque eu tinha uma profecia para isso. Mas a recepção de vocês ali na frente, né, o carinho com que vocês receberam a nossa casa, a nossa família, eu posso garantir que foi o acelerador. Porque nós tínhamos uma decisão já tomada, um impulsamento para março hoje. Talvez seria a nossa estreia aqui de novo, né? Mas porque recebi um abraço seu, da sua equipe lá, acelerou. E eu só quero que vocês atentem no espírito. Tempo de preparação não é tempo perdido, né? Temos um grande homem de Deus, uma mulher de Deus aqui que vai apontar vocês em coisas maiores e vai ativar no espírito. Fica com medo não. Eu estou aprendendo ainda a ministrar, mas eu já subo. Eu não sei nem tocar tanto, mas eu já subo. Porque eu tenho um comando. Porque eu estou obedecendo um chamado de uma mulher e um homem de Deus. Estava na sala do pastor agora há pouco. E ele disse para mim: se preocupa com performance não. Só entrega o que o Senhor colocou no teu coração. E essa manhã o Senhor quer confiar coisas grandes em vocês. Fica ligado. Eu oro bastante, irmão. Eu leio a Bíblia bastante. Vai orar mais. Porque tem poder da parte do Senhor que vai ser delegado e ativado em vocês. Pela capacidade, o Senhor, não sei não. Como é que eu vou fazer? Vai. Vocês poderiam vir aqui, eu quero orar por vocês. Yasmin está aí, vem também. Você também vem. Vocês aqui já foram tocados pela família deles, de alguma forma. Já recebeu um bom abraço. Deus está só treinando vocês para algo tão grande. Em Atos, ele fala que haverá poder
Onde descer sobre vós, Espírito. E pregarão, e os sinais acompanharão. Ei, Deus já sabia de tudinho. Deus já sabia de tudinho. Comece a olhar seu marido. Comece a olhar sua esposa. Vocês ativando o chamado pastoral. Vocês comecem a olhar seus pais, ativando o chamado pastoral. Ele agindo diferente com vocês em casa. Porque hoje chegará poder para uma determinada missão. O Senhor tem treinado eles lá na portaria, tem treinado eles na diaconia, e pelo comando do nosso pastor vai ser treinado em várias situações aqui. Mas será rápido e fácil. Eu quero orar por vocês agora. E não veja Felipe e Priscila tocando em vocês. Veja o poder em operação. A partir de hoje, a casa de vocês, o ministério de vocês sendo ativado e publicado. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa família, Pai. Oh, Pai, eu te peço, Pai, poder em operação. Oh, ativando o sobrenatural. Oh, na vida de Clebinho e Bel, na vida de seus filhos, para tocar, Pai, para tocar nações, para tocar regiões ao qual eles serão designados. Pai, em nome de Jesus, enche eles, Pai. Oh, enche eles, Pai, com teu Espírito. Oh, ativando, Pai, o sobrenatural. Crianças tocando em crianças, adolescentes tocando em adolescentes. Ativando, Pai. Ativando, Pai. Poder para curar pessoas. Ajudando seus pais para o chamado ao qual eles foram chamados. Em nome de Jesus. Cheio. Não pense que com vocês é diferente. Eu tenho tanto temor, irmão, em falar algumas coisas. Seu, tem algo que vai ser ativado dentro de você, de vocês, que talvez vocês não tiveram nem pediram, mas um dia sonhou. Eu pregando, Senhor, eu tocando em pessoas. Eu quero que vocês criem um temor e uma preparação no Espírito para o que o Senhor vai fazer na casa de vocês. Eu não tenho uma direção, apesar de ter um posicionamento já dentro de mim para o que é. Como é o nome do filho de vocês? Pedro Miguel. Tem sonhos, né? Vocês veem Pedro Miguel em um grande clube,
Ele não vai só chegar lá como uma criança normal, como um jogador normal. Como Kaká não chegou como um jogador normal. Sabe que Kaká subiu em um dos maiores palcos do mundo para dizer: esse prêmio é do Senhor, esse prêmio não é meu. Prepara o filho de vocês para as nações, para chegar onde vocês não imaginavam que ele chegaria. Haverá graça e favor, haverá graça e favor, ativando. Pedro Miguel tirando onda. Cheio. E tem nações que vocês vão tocar, como a mãe de Kaká tocou na Itália, porque foi atrás de um chamado, ou corresponder, chamado do filho para aquela nação. Ei, se preparem tocar outras nações, porque vocês estão honrando o filho de vocês, aquilo que o Senhor chamou para vocês fazer. Não fica disperso nos primeiros comandos que serão dados aqui da igreja, do nosso pastor. Você pensa: mas eu fui chamado para ir para outro lugar. Ele só está te preparando, ele só está te treinando. E tem pessoas que estão te amando nisso, e estão te abraçando nisso. Oh, e vai te confrontar nisso. Oh, aleluia. Aí chegará a vez de vocês. Talvez mais explícito. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Rocotolocotocieiandais. Trodonhando com eu sei de onde eu te tirei, porque tinha um plano para você. Ei, eu conheço as suas fraquezas, eu conheço onde você já falhou. Não te preocupa, eu vim aqui para encher. Oh, Senhor, eu vim aqui te capacitar, te gabarentar para algo que o Senhor preparou para você. Está sendo tratado, está sendo tratado, cheio. Jesus vai te pegar. O desejado das nações, o desejado das nações, o desejado das nações, Yeshua, o desejado das nações, o desejado das nações.
desejado das nações. Como é que continua depois de uma ministração dessa, né? A gente fica eufórico. Amém, gente? A gente vai falar agora do momento crescimento. Tem umas fotos que vão ficar passando agora. Ontem à noite, lá no bairro do Planalto, a gente teve um sopão solidário. Amém? Foi um momento de grande bênção. Vai estar passando algumas fotos para vocês. No total foram 120 marmitas de sopros distribuídas e houveram 11 salvações de vidas para o Senhor, amém? Você celebra isso. A sua igreja é uma igreja que faz diferença, é uma igreja que atua dentro e fora, amém? E isso acontece por pessoas que se disponibilizam, que escolhem obedecer e andar debaixo de uma visão. Porque eu e você escolhemos obedecer, pessoas ontem foram alcançadas, vidas foram transformadas e Jesus foi feito conhecido, amém? Aleluia, Deus é muito bom. Dízimos e ofertas agora com a irmã Silene, amém? Fica à vontade, irmão. Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Aleluia, como a irmã falou, como não ser impactado com essa unção, aleluia, com essa graça, com esse poder do Senhor derramado sobre nós nessa manhã, irmãos. Aleluia. A palavra do Senhor diz, a mídia pode abrir por favor, 2 Coríntios capítulo 9 e o verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Aleluia. Aí na frente, na sua cadeira, tem um envelope de dízimo. Se você for dizimar, se você for de outro ministério, você dizima na sua igreja. Mas você pode ficar livre para ofertar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Temos ali também o QR Code, se você for ofertar de forma digital. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lembrando, irmãos, há alguns cultos atrás, eu só tinha um pequenino valor na minha conta e eu tinha algo para resolver no outro dia com aquele valorzinho, mas eu estava aqui no culto e eu senti o desejo de ofertar aquele valor. Eu disse, eu creio que amanhã o Senhor vai prover, como foi falado aqui, né? Jeová Jireh, Ele é provedor nas nossas vidas. E eu ofertei. Era um valor de R$35. Não chegou nem no outro dia. Quando eu fui para casa, cheguei em casa, fui organizar a minha roupa de trabalho para o dia seguinte. E eu tenho mania de colocar a mão nos bolsos. E quando eu coloquei a mão no bolso da minha calça, tinha um valor de R$70. O Senhor, Ele multiplicou o valor que eu ofertei no culto à noite, crendo que no outro dia o Senhor ia prover para eu resolver meu objetivo. O Senhor, Ele proveu no mesmo dia o dobro. Então, quando a gente faz para o Senhor com amor, com alegria, o Senhor, Ele provê. Ele proveu no passado e Ele provê hoje nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que o Senhor proveu essa semana na minha vida, o meu coração arde, eu preciso compartilhar isso com a igreja. Eu trabalho com metas e nós temos valores diários estabelecidos a entregar para a empresa. E eu estava no meu trabalho, já era 11 horas da manhã e eu não tinha vendido nada. Minha chefe estava do meu lado, outro colega de trabalho, e eu falei assim, Painho, manda um tomador para mim. Tomador é o valor máximo que a gente entrega no dia. E eu só falei isso, irmãos. Só isso, do jeitinho que eu estou falando aqui com vocês. Minha chefe olhou para mim e riu, porque já está acostumada. E aí a gente, 11 horas, paramos, 11h30 mais ou menos, paramos para almoçar. E antes de parar para almoçar, eu consegui falar com um cliente. E eu já vinha ofertando esse cliente fazia tanto tempo. E quando eu falei, olha, assim, tem tanto para o Senhor hoje, vamos aproveitar essa campanha. Ele disse, você sai para almoçar aqui? Eu disse, não, almoço aqui mesmo.
Daqui a pouco eu chego aí, que eu tô no centro da cidade. Aí eu amei. Aí eu entrei para almoçar, assim. Eu nem lembrava, irmão, que eu tinha pedido a Deus. Eu entrei para almoçar e quando eu sentei, que eu dei a primeira colherada, o rapaz me chamou. O teu cliente chegou. E quando eu fui lá, era ele. Eu digo, glória. Aí na hora o Espírito Santo me lembrou. Você não pediu? Você não pediu? Pedi, dá-se-vos-á, irmãos. Aquele que pede, recebe. E eu sentei, ofertei e vendi. Minha chefe ficou assim olhando para mim. Elce, só Deus mesmo. Porque ela escutou, eu falei. Ela escutou. Então, o Senhor, irmãos, quando a gente está em fidelidade com o Senhor, fidelidade em dízimos, em ofertas, o Senhor, Ele provê. Nada falta, nada falta, nada falta. Na nossa casa, no nosso trabalho, no ministério, nada falta. O Senhor, Ele provê todas as coisas. Amém? Você que vai ofertar nessa noite, nessa manhã, perdão. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar também, irmãos, pelos que estão desempregados. Apresente essas pessoas na tua oração. Porque se nós temos condição, se nós temos trabalho para poder contribuir, para poder patrocinar o reino do Senhor aqui na terra, vamos orar por quem está desempregado também, para que o Senhor, as portas se abram na vida deles e eles também tenham condições. Porque muitos não ofertam, não é porque não quer, é porque às vezes não tem. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, contribuindo, Senhor, nesse momento, para o crescimento e expansão da Tua obra e do Teu reino aqui na terra. Abençoa os que têm, Pai, para ofertar. Abençoa os que estão desempregados, Pai. Abre as portas de trabalho para eles, Senhor. Emprego digno, emprego honroso, emprego que os dê condições, Senhor, de ser patrocinadores do Teu reino aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Recepcionando vocês, falando um pouco sobre a igreja e conversando um pouco, amém? Vocês podem seguir eles, que eles vão orientar vocês até onde devem ir, amém? Vamos fazer a nossa confissão de fé, amém? Você pode colocar pra gente? Aleluia! No 3, amém? 1, 2, 3. Espírito
nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse culto, Senhor, por essa manhã gloriosa em tua presença, Pai. Nos leve de volta para casa, Senhor, em segurança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E lembrando que tem um culto à noite.